Então, o primeiro livro da nossa série, o primeiro livro da lista, que nós vamos ver é esse livraço do Ernest Hemingway, que é O Velho e o Mar. Então, O Velho e o Mar é um livro muito interessante, vale muito a pena ler. Vou começar contando um pouquinho da história da publicação e depois a gente passa a estudar o livro em si. Então, O Velho e o Mar, primeiro, ele foi o último romance do Hemingway. O Hemingway escreveu bastante coisa, escreveu muitos livros muito importantes, e O Velho e o Mar foi o último deles, né? Ele foi escrito em 1951 em Cuba. O Hemingway ele tinha uma casa em Cuba desde 1939. Ele comprou um terreno em Cuba e usava uma parte do ano como residência de inverno. E ele escreveu o livro em 1951 e publicou em 52. Então foi o último livro, ele já era um escritor conceituado, tudo, mas foi um livro super importante na vida dele. Porque o Hemingway ele estava na década de 40, até a década dos anos 40 até os anos 50, o Hemingway ele estava um pouco em baixa na época. Ele ficou um tempo trabalhando mais como jornalista do que como escritor, né? Então, por exemplo, ele era um jornalista que era muito agitado, ele ia de um lado para o outro. Ele foi como jornalista, por exemplo, para presenciar o desembarque na Normandia no dia D, né, no final da Segunda Guerra. Estava presente junto com as primeiras tropas que invadiram, que recuperaram Paris, né, que libertaram Paris, as tropas dos aliados. Então ele foi como jornalista, não como soldado, né? Então ele teve um trabalho muito intenso como jornalista nessa década e ao mesmo tempo ele teve vários problemas de saúde nessa época. O Hemingway, durante a vida toda, ele teve um monte de problemas de saúde, né? Depois, não nessa época, mas mais para frente, ele sofreu 2 acidentes aéreos e uma queimadura grave seguidas, assim, a vida dele é cheia dessas coisas, de grandes acidentes e infecções e quedas e tal, e a década de 40, 50 ele estava muito mal de saúde, estava começando a já dar alguns sinais dos sintomas depressivos que ele ia desenvolver depois. Sempre foi muito propenso ao alcoolismo, né? Então ele estava numa década muito difícil e por isso ele literariamente estava muito em baixa, né? Tinha pouca produção daquele período e estava um pouco para baixo ali no mundo literário. E daí de repente ele acabou escrevendo O Velho e o Mar, publicou O Velho e o Mar em 52 e foi um estouro, foi ótimo para ele. O Velho e o Mar foi um sucesso imediato, né? Ele vendeu que nem pão quente, né? Vendeu muito, muito, muito. A primeira edição já vendeu 50 mil cópias, a revista na qual saíram excertos do livro venderam 2 milhões de exemplares de uma vez, assim, foi muito, muito intensa a procura. Ele ganhou o Pulitzer em 53, né, no ano seguinte, e O Velho e o Mar foi uma influência super importante para que ele depois ganhasse o Prêmio Nobel de Literatura em 1954. Então, foi talvez um dos livros mais influentes na vida dele. E, aliás, sobre o Prêmio Nobel, tem um episódio bastante interessante que o Hemingway, depois que ele ganhou o Nobel, ele resolveu não ir a Estocolmo receber o prêmio, né? E entre problemas de saúde e tava mal de saúde, estava muito mal de humor também, então resolveu não ir para Estocolmo, mandou uma mensagem só, tal, mas o dinheiro do prêmio ele topou numa boa, né? Mas a medalha do Prêmio Nobel ele doou para
doou para uma imagem de Nossa Senhora da Caridade, ou Nossa Senhora do Cobre, que é a padroeira de Cuba, né? Uma imagem que fica perto da cidade de Santiago de Cuba. E a medalha passou a ser exposta junto com a imagem, né? Ele doou para essa imagem, fez uma doação da medalha. E daí ficou em exposição junto com a imagem. Em 1986 aconteceu que alguém roubou a medalha. Daí roubou a medalha, mas daí o Raul Castro, que é irmão do Fidel, né? Fidel era presidente ainda, mas o Raul Castro avisou lá que se não fosse devolvida a medalha, os responsáveis iam sofrer as consequências, né? E assim, sem perder a ternura jamais, né? E funcionou, né? Aí funcionou. Ele falou, olha, devolvam ou sofram as consequências, né? E alguns dias depois, a pessoa que roubou ficou com medo das consequências, pelo jeito, e devolveu. Então, hoje em dia, a medalha está lá, ela não é exposta, mas ela fica guardada e é exposta nas grandes solenidades, junto com a imagem. Bom, mas então o livro foi publicado em 52, foi um grande sucesso, foi um sucesso tão grande que poucos anos depois, em 1958, já tinham feito um filme, né? Um filme que foi estrelado por um ator importante, que é o Spencer Tracy. Tem muitos filmes muito importantes estrelados pelo Spencer Tracy. Era um ator muito conhecido, né, na época. E um filme que inclusive a trilha sonora ganhou, não lembro se ganhou, se foi indicada só mais pro Oscar, né, tal. E não só uma, mas 3 adaptações para o cinema, né? A mais importante é essa do Spencer Tracy de 58, que é muito perto do filme, né? Bom, e vocês podem dizer então que tudo bem, né? Então, um filme bom, um livro bom, né? Mas um livro desses, quer dizer, ganhou Pulitzer, ganhou o Prêmio Nobel, virou filme e tal. Então deve ser um tratado enorme, super denso e tal. E a verdade é que não. Não. O livro é esse aqui, ó. O livro. É esse aqui. 109 páginas nessa edição que eu tenho aqui. 109 páginas em letra grande, né? Com ilustrações e com diálogos. Então assim, é super curtinho, não tem nenhuma dificuldade. Em 1 ou 2 dias você lê. E nenhuma dificuldade assim também no texto, não é? Esses textos do Saramago, textos do Joyce, que é impossível de entender. Nada, é super facinho de ler e é super potente. Então, do que se trata a história? Então, bom, então para já eu estou partindo do princípio de que vocês, como escritores, já têm uma ideia da história e já, de preferência, já leram o livro. Se não leram, ele é curtinho, leiam, porque ele é muito curto e eu não vou deixar de dar spoiler sobre esse livro. Tá? Eu não tenho espaço para não dar spoiler. Então, leiam o livro